Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno de Ciências. Desta vez eu vou gravar um vídeo respondendo as questões do nosso primeira lista de exercícios, que é sobre níveis de organização biológica. Então vamos abrir a nossa lista de exercício para os 8º anos. Essa lista de exercício ela tem algumas questões, vamos tentar responder cada uma delas. Bem, a primeira questão diz o seguinte: analise as alternativas a seguir. Primeiro, organismo. 2, sistemas. 3, moléculas. 4, átomos. 5, tecidos. 6, órgãos. 7, células. A alternativa que indica corretamente a sequência lógica dos níveis de organização de seres vivos é: o nosso conteúdo é níveis de organização biológica. Pode ser do menor, do mais simples, do menos complexo para o mais complexo, ou do mais complexo para o menos complexo. Aqui ele quis indica corretamente a sequência lógica dos níveis de organização de seres vivos. Vamos ver, então, na sequência, do menos complexo até o mais complexo. Nós sabemos que começa com átomos. Então, primeiro tem que ser o número 4, átomos. Vem aqui. A letra B é a única que começa com o número 4. Então, aqui a gente já sabe que a alternativa correta vai ser a letra B. Não tem como ser outra, porque nós sabemos que começa com átomo. Depois de átomos, nós temos moléculas. Moléculas é o 3. Confere. Depois de moléculas, nós temos organelas. Aqui, no caso, nós não temos organelas, né? Então, ele foi para o próximo. Próximo, depois de organelas, são células. E células está aqui. É o 7. Então, o próximo vai ser o 7. Depois de células, nós temos tecidos, que é o 5. Tecidos. Depois de tecidos, nós temos órgãos. Órgãos aqui, que é o 6. Depois de órgãos, nós formamos sistemas. Sistemas está aqui, que é o 2. 2 está aqui. E depois de sistemas, nós formamos organismo, que está aqui, que é o primeiro, organismo. Depois de organismos, nós ainda formamos população, depois comunidade, depois ecossistema, depois a biosfera. Mas ele não pediu esses outros, só pediu apenas esses. Então, a nossa letra correta é a letra B. Próxima questão. Observe as alternativas abaixo e marque aquela que apresenta a ordem correta dos níveis de organização em ecologia, do grupo mais restrito para o mais amplo. Então, vamos ver. Qual o mais restrito aqui? Bem, ele fala de população, ecossistema. Realmente, população é menos restrito do que ecossistema. Ecossistema é mais amplo. Então, aqui está correto. Depois, biosfera. O conjunto de todos os ecossistemas forma a biosfera. Biosfera, realmente. Depois, comunidade. Aqui está errado, porque comunidade é menos complexo do que biosfera. O certo seria população, comunidade, ecossistema e biosfera. Então, essa aqui está errada. B, população, comunidade. Comunidade é mais complexo que população. Ecossistema, que é mais complexo que comunidade. Biosfera, que é mais complexo que ecossistema. Letra B é a letra correta. E as outras, obviamente, estão erradas, né? Comunidade e população é errado, porque população é menos complexo, depois vem comunidade. A letra D, comunidade, ecossistema, até aqui está certo. Biosfera está certo. População. População é o menos complexo desses aqui. Então, está errado. Letra E, biosfera. Já começou errado porque biosfera vai ser o mais complexo. Biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas. Então, a letra correta é a letra B. Próxima questão. Níveis de organização. Considere as frases abaixo. Primeira frase. O conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que ocorrem em uma mesma área. Então, o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que ocorrem em uma mesma área em um mesmo intervalo de tempo. Bom, beleza. A segunda frase. Todas as populações que ocorrem em determinada área. Tá? Terceira. Conjunto de todos os ecossistemas da Terra. A terceira é muito fácil. Conjunto de todos os ecossistemas, nós sabemos que é a biosfera. Então, a terceira aqui, aí ele pergunta. O conjunto de todos os ecossistemas... Tá. 1, 2 e 3 referem-se, respectivamente, à definição de... Bem, 3 é biosfera. Então, esse aqui está muito fácil. Então, pode ser ou a letra D ou a letra E. Porque o 3 certamente vai ser biosfera. Vamos analisar as outras. Vamos analisar a primeira. O conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que ocorre em uma mesma área em um mesmo intervalo de tempo. Então, o conjunto de indivíduos da mesma espécie. Se é da mesma espécie, então nós temos uma população. População é da mesma espécie. Se tivesse espécies diferentes, aí nós classificaríamos como comunidade. Então, vai ser população a primeira. E a 2, todas as populações que ocorrem em determinada área.
todas as populações. Então você tem uma população aqui de uma espécie, você tem uma população aqui, ou seja, vários organismos de uma mesma espécie, outra população aqui, vários organismos de uma mesma espécie, só que são espécies diferentes, mas são duas populações diferentes, outra população aqui, outra aqui, várias populações. Quando você tem um conjunto de várias populações, você vai ter espécies diferentes. Em conjunto, eles isolados são espécies semelhantes, mas quando se junta várias populações, se formam indivíduos, grupos de indivíduos de espécies diferentes. Se tem espécie diferente, então você vai classificar como comunidade. Então, primeiro é população, segundo comunidade, terceiro biosfera, que é a letra D. Certo? Próximo. O sistema de interrelação entre o ambiente físico e os seres vivos que nele vivem recebe o nome de. Essa é bem fácil, porque se é relação entre o ambiente físico, o físico é o não vivo, é o abiótico. Relação entre o físico, ou seja, o abiótico, com os seres vivos, que é o vivo, que é o abiótico. Relação entre biótico com abiótico, você tem ecossistema. Então essa daqui é a definição de ecossistema, muito fácil. A próxima. Níveis de organização. Relacione as duas colunas e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Não ficou em colunas, aqui eu não consigo fazer isso. Mas dá para entender a questão. Comunidade, população e ecossistema. Então, ele coloca as definições aqui na frente. Conjunto de seres vivos e o meio onde vivem, com todas as interações que esses seres mantêm entre si e com o meio. Se são seres que estão tendo relação entre eles e o meio, nós vamos classificar como ecossistema. Então, vai começar com o número 3, ecossistema. Pode ser que o C ou pode ser o E. Porque se a relação entre aquilo que é vivo e aquilo que é não vivo, vai ser ecossistema. A próxima definição, conjunto de seres vivos de espécies diferentes que vivem num determinado espaço mantendo relacionamento, vai ser comunidade. Se são espécies diferentes, é comunidade. Comunidade é o 1. Então vai ser 3 e 1. 3 e 1 é a letra C. Então a gente já marca ela. E a outra, conjunto de seres vivos da mesma espécie que vivem em determinado espaço. Se é da mesma espécie, população. População é o 2, então o último é o 2, confere. Próxima questão. Sabendo que todos os seres vivos, com exceção dos vírus, são formados por células. Sabemos que todos os seres vivos, com exceção dos vírus, são formados por células. Tá? Entretanto, alguns organismos possuem apenas uma célula, enquanto outros possuem milhares. Tá bom. O conjunto de células com estrutura e funções semelhantes recebe o nome de. Se você tem um conjunto de células, você forma tecidos. Aí tem vários tipos de tecido, né? Tecido conjuntivo, tecido epitelial, tecido nervoso, tem vários tipos de tecidos que nós podemos ter. Mas a principal informação é, o que é o tecido? O tecido é um conjunto de células que vão desempenhar uma função específica. Então, tecidos, letra C. Próxima questão. Constantemente, ao falarmos de anatomia e fisiologia humana, citamos alguns sistemas presentes no corpo, tais como o esquelético e o digestório. Um sistema pode ser definido como conjunto de. Se é sistema, é conjunto de órgãos. Tem vários órgãos. Por exemplo, você tem o pulmão, você vai ter a traqueia, você vai ter a faringe, você vai formar um sistema. Você tem, outro exemplo, você tem o coração, você junta ali com os vasos sanguíneos, você vai ter um sistema. Você tem os rins, você vai ter a bexiga, você vai ter os ureteres, você vai ter a uretra, você forma um sistema. Você tem o conjunto de ossos, forma um sistema. Ou seja, em resumo, quando você junta vários órgãos, você forma um sistema. E você tem vários sistemas, né? Sistema esquelético, sistema digestório, sistema respiratório, sistema digestório e por aí vai. Digestório já foi, né? Sistema muscular, por exemplo, sistema locomotor, né, que é a junção do muscular. Então, o sistema pode ser definido como conjunto de órgãos, letra C. Próxima questão é o seguinte. A sequência indica os crescentes níveis de organização biológica. Célula, aí vem o número 1, que certamente vai ser tecido. O 2, que vai ser tecidos, órgãos. O 3, sistemas. O 4, O 4 vai ser organismo, e aqui você tem população. O 5 vai ser comunidade, depois vai ser ecossistemas, depois biosfera. Essa é a sequência do nível crescente. Ele quer saber os níveis 1, 3 e 5. Correspondem respectivamente a. O 1 corresponde a... Você tem célula, depois você tem tecidos, então vai ser tecidos. O 3, você tem células, tecidos, órgãos,
sistemas, vai ser sistema, mas aqui não tem sistemas. Então essa questão aqui ela já tem um problema, ela vai ser anulada. Mas vamos continuar, vai servir para a gente aprender alguma coisa. Então seria sistemas. E o 5 é esse aqui, seria comunidade. Então seria essa alternativa aqui, né? Se aqui não fosse organismo, se aqui fosse sistema. No caso, célula, tecidos, órgãos, sistemas e aqui o organismo. Mas essa questão aqui vai ser anulada. Mas é importante a gente sempre lembrar dessa sequência aqui. Seria essa alternativa, mas a alternativa está errada, que deveria ser sistemas. Mas vamos para a próxima questão. Essa aqui vai ser anulada. Um grupo de leões vivendo na savana africana pode ser classificado como? Um grupo de leões vivendo na savana africana pode ser classificado como? Se é um grupo de leões, ele vai ser classificado como uma população, porque só tem leões. Se fosse outros tipos, a gente poderia classificar como uma comunidade, ou até se falasse que ele estava interagindo com o meio, a gente poderia até classificar como um ecossistema. Mas nesse caso vai ser população, porque é só um grupo de leões, ou seja, da mesma espécie. Abaixa. Próxima questão. Analise as alternativas e marque aquela que indica corretamente o nome dado às unidades básicas da matéria. Unidade básica da matéria é o átomo. Unidade básica do ser vivo é a célula, mas ele pediu da matéria. Então, essa vai ser a alternativa A. O conjunto de várias populações de uma determinada área em um determinado período. Então, o conjunto de várias populações, tem várias populações que formam uma comunidade. Em um determinado período de tempo, dá-se o nome de comunidade. Várias populações juntas formam comunidade. Letra B. Próxima. Observe a seguir os níveis de organização de um ser vivo e marque a alternativa que contém os termos que substituem adequadamente os números 1, 2 e 3. Então vamos lá. Célula, depois de célula é para vir tecidos, depois de tecido é para vir órgãos, depois de órgãos sistemas, depois de sistema é para vir organismo. Então 1 vai ser tecido. O 2 vai ser órgão. Vamos lá, tecido, organismo não. Tecido, órgão, aqui. E o 3 vai ser organismo. Tecido, órgão, organismo. Letra C. Certinho. Última questão. Os seres vivos estão separados em diferentes níveis de organização. Quando falamos em um conjunto de seres vivos da mesma espécie que ocupam... Quando falamos de conjunto de seres vivos da mesma espécie que ocupam a mesma área geográfica, referimos-nos a qual nível? Se são da mesma espécie, você tem uma população. Letra B. Certo? Então, esse seria a correção da nossa primeira lista de exercícios de níveis de organização biológica. Aquela questão ela vai ser anulada, porque eu dei uma editada nela para tentar ficar melhor para vocês, mas acabei não colocando uma alternativa correta. Mas deu para a gente aprender alguma coisa e... Então o vídeo vai ser, o vídeo é esse, sobre a nossa correção. Mais pra frente eu vou gravar um vídeo sobre o nosso próximo conteúdo, que vai ser sobre as organelas. Eu já falei sobre células, agora vai ser sobre organelas. E depois vou passar uma lista de exercícios sobre células e organelas e já gravo um vídeo corrigindo essa lista de exercícios também, tá certo? Então é isso, valeu e abraço, bons estudos!